A paz do Senhor Jesus, meu nome é Rafael Rossi, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no Parque Alvorada, e esse é o nosso podcast Vida Cristã. Neste lugar, nós dialogamos temas importantes para a nossa caminhada cristã aqui na Terra, até que Cristo volte. E neste nosso quarto episódio, nós vamos responder a mais uma pergunta recebida dos nossos irmãos. E a pergunta é a seguinte: é pecado comer carne de porco, tendo em vista a proibição no texto da lei, especificamente Levítico, capítulo 11, versículo de número 7? Bom, vamos à palavra de Deus para dialogarmos essa questão. Primeiro texto que eu gostaria de chamar à voga aqui é o texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo 16, que nos diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Um outro texto que nós poderíamos chamar aqui ao debate nesse mesmo sentido é um outro texto paulino na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 20. Mas por que temos destacado esse texto de início? Veja, a proibição da ingestão de carne de porco, ela faz parte da lei mosaica. Ela não faz parte do decálogo dos 10 mandamentos, ela é uma lei dietética, mas ela está lá consignada na lei trazida por intermédio de Moisés. E ela cumpria uma função muito importante no contexto do povo de Israel, que estava passando por um momento de peregrinação no deserto. Nós bem sabemos que a carne de porco, principalmente, e aí é bom que se abra um parêntese para dizer que não era a única carne de animal proibida, a carne de porco. Outros animais, que também tinham ali um preparo que demandava um cuidado maior, também eram proibidos, tinham justamente essa finalidade, precípua, de ali estar zelando pela saúde do povo, pela saúde coletiva do porco. A carne de porco, você bem sabe, ela precisa ser bem passada, ela depende de muitos mais cuidados do que uma outra carne, por exemplo, de um peixe, de uma ave, como o frango ou a carne de vaca, não é mesmo? Então Deus também estava ali cuidando da saúde do seu povo. Mas quando a gente entra no contexto do Novo Testamento, nós precisamos nos atentar justamente ao fato de que a lei, ela não serviu à finalidade de trazer a salvação. A salvação não vem por intermédio da lei. O plano de Deus para a salvação do homem não é a lei. E o texto que lemos, Gálatas 2,16, bem como o outro texto mencionado, Romanos 3,20, eles nos trazem à luz justamente essa questão: para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. E aí, quando essa pergunta chega até nós precisamos tomar um cuidado aqui para que a pessoa que está trazendo essa pergunta, ou mesmo outras pessoas que possuam a mesma dúvida, não tenham ali no seu coração aquela ideia equivocada de que, observando mandamentos lá trazidos no Antigo Testamento, eles estarão vivendo uma vida cristã condigna que vá conduzir à sua salvação. Não é por aí. A salvação é pela fé, é pela graça, é mediante Cristo. Mas eu entendo que nós precisamos aprofundar a partir deste ponto. Nós não podemos, parar aqui. E tem outros textos do Novo Testamento que aprofundam a questão e que colocam uma pá de cal nessa questão, tendo por fundamento justamente o fato
né, que acabei de trazer, que a salvação é pela fé, a salvação é pela obra de Cristo e não pela observância da lei. Veja, o primeiro texto, ou os primeiros textos que eu quero trazer, está justamente numa outra carta de Paulo, desta feita a Timóteo, no capítulo de número 4, versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Outro texto correlato seria a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Justamente no sentido de que se nós comermos com ações de graças, se nós comermos apresentando, orando ao Senhor, aquilo dali não pode ser recusado, não pode ser lançado fora, muito pelo contrário, é provisão de Deus para a nossa vida. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero relembrar você da passagem trazida no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, entre os versículos 9 e 16. Lá nos conta o episódio em que Pedro teve a visão de um lençol cheio de animais impuros. Leia esse texto, Atos 10, 9 a 16. Ali, o pano de fundo era Deus mandando Pedro ir pregar aos gentios, especificamente a Cornélio e sua casa. E veja, o que Deus diz a Pedro naquela visão, a palavra que vem da parte do Senhor para Pedro é: mata e come. E aí Pedro recusa num primeiro momento, né, trazendo justamente a justificativa da lei. Olha, é impuro, não farei tal coisa, né? E a voz ainda vem e determina com veemência, outras vezes, mata e come. Porque você não pode tornar impuro aquilo, né, que Deus já considerou como puro. Vamos ver especificamente este versículo decisivo para o nosso raciocínio, em que pese nós os estejamos empregando aqui numa análise interpretativa, né? Não considere impuro aquilo que Deus purificou, é justamente o versículo de número 15. Mas eu quero, se você me permitir, ir um tiquinho além com você e trazer para você o texto de 1 Coríntios 10, 25. Esse texto também é bem decisivo nesse nosso raciocínio, porque diz: comam de tudo que se vende no mercado, e algumas outras versões, de tudo que se vende no açougue, sem questionamento, por motivo de consciência. Portanto, né, nós temos aí de maneira bem clara que no Novo Testamento a realidade é outra, a realidade é a da graça. Não vige essa proibição de comer carne de porco. E se você ainda não se deu por satisfeito, eu trago para você Colossenses 2,15, para que você tenha aí, né, um versículo a fim de pôr pá de cal na questão. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aí 16, que é o que eu necessariamente preciso aqui. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então, meus irmãos amados, na realidade da graça, nós não podemos ter como pecado comer carne de porco. O que faz o homem pecar não é o que entra pela boca. O que faz o homem pecar é o que sai, é o que provém do seu coração, né? Então, nessa realidade de graça, nós não precisamos ter esse tipo de preocupação. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com a tua vida cristã, com a tua caminhada como peregrino e forasteiro aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, deixa aí o like e que Deus possa abençoar a todos vocês.